A graça e paz a todos. Gostaria de continuar a leitura do livro de Neemias, capítulo 7, onde que ele estabelece as guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram para Jerusalém. Vamos à leitura? Senhor meu Deus, Senhor de poder e de glória, eu começo a leitura. Peço que nada me tire a concentração, apenas na sua palavra. Me dê entendimento para entender o que cada verso está querendo dizer. Amém. Capítulo 7, livro de Neemias. Neemias estabelece guardas e faz uma relação aos que vieram para Jerusalém. Sucedeu que depois que o muro ele foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e Ananias, líder da fortaleza em Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os que estiverem ali permanecerem, fechem as portas, e vós trancai-as e ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga, de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela. E ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte: estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro dos exilados, que transportara Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Ramias, Namani, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Pati, Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Binui, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgade, 2.322, os filhos de Abonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067,
Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Hassum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Harife, 112. Os filhos de Gibeon, 95. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet Asmavete, 42. Os homens de Kiriate Jearim, Quefira e Berote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Miquimá, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Hadid e Ono, 721. Os filhos de Sená, 3930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Harim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadimiel, dos filhos de Rodeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Razufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeá, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzim, os filhos de Babuque, os filhos de Racufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tamá, os filhos de Nesia, os filhos de Ratifa, os filhos de servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete Razebaim, os filhos de Amon, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Harsa, Querube, Adom e Mer, porém não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Dalaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642, e os sacerdotes, e os filhos de Robaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, que foi chamada do seu nome.
Esses buscaram o seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que apresentasse o sacerdote com Urim e Tumim. Toda a congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720, e uma parte dos chefes dos pais contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias e 50 e 30 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.200 libras. E o que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.000 libras e 67 vestes sacerdotais. E para finalizar, e habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel nas suas cidades. Agora eu encerro esta leitura em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.